Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos falar sobre a transformação que a Bíblia Sagrada provoca na vida das pessoas. Iremos tratar da nossa 7ª lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adulto desse primeiro trimestre de 2022. Nossa 7ª lição, falando sobre a transformação que a Bíblia Sagrada provoca na vida das pessoas. Recapitulando, estamos falando sobre a supremacia das Sagradas Escrituras. E hoje iremos falar da importância que a Bíblia Sagrada tem para a nossa vivência, para a nossa conduta, para a nossa maneira de viver e de nos portarmos nesta sociedade a qual vivemos. Semana passada, nossa lição, falamos sobre a Bíblia Sagrada como um guia para a vida. E hoje, seguindo esse tema, a transformação que ela provoca na vida daqueles que as praticam, que as leem, meditam nela e vivem aquilo que Jesus, que Deus deixou escrito em sua palavra. O nosso texto dessa lição de referência está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 11 ao 13, e também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo dos 4 ao 6. Nosso texto de referência, texto áureo, texto diário, texto do dia, se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela cumpre o seu propósito. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nossa verdade prática pontua que a palavra de Deus novamente é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes, nos mostra através de Jesus Cristo o exemplo que Ele nos deu da humildade que devemos viver em nossas vidas, né? Não sermos arrogantes, não querermos sermos superiores a ninguém, porque o maior exemplo Jesus Cristo nos deu, que foi a sua humildade, despiu-se da sua glória, tornou-se servo para nos resgatar do poderio das trevas. Então iremos tratar sobre a transformação que a Bíblia Sagrada provoca na vida das pessoas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, assine o sininho de notificação e siga o nosso canal. Deus te abençoe. Vamos à nossa lição. Novamente, a leitura de referência está em Hebreus, capítulo 4, versículo do 11 ao 13, e 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5. Estamos falando da transformação que a Bíblia Sagrada provoca na vida daqueles que leem, que meditam e que vivem os ensinamentos que Jesus, em sua palavra, deixou escrito. Então veremos que a palavra de Deus é viva. Não é uma palavra morta, ela é viva. Novamente, é o único livro, a Bíblia Sagrada é o único livro ao qual nós lemos na presença do seu autor, Jesus Cristo, o Espírito Santo, que inspirou aqueles 40 homens santos de Deus que escreveram a Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo está em nossas vidas. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse que não nos deixaria sozinhos, não nos deixaria órfãos. Ele mandaria um consolador que estaria conosco todos os dias. E o Espírito Santo está conosco. Então, quando lemos a palavra de Deus, quando estudamos, o Espírito Santo está ao nosso lado para nos orientar, para nos dar um direcionamento, né, para nos iluminar naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo quando estamos meditando. Então, a palavra de Deus é viva e anula os conselhos do mundo, os conselhos das trevas, e nos ensina a sermos humildes, a nos comportarmos com humildade. A Bíblia transforma a vida das pessoas inteiramente, né? Quando deixamos o Espírito Santo fazer essa transformação em nós. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios,
mais profundos da alma. Quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação, aplicação, estamos falando de algo que determinará o futuro desta pessoa. Porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, traz refrigério para a nossa alma. Então, nesta lição, nós vamos destacar que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Expor que a Bíblia nos proporciona humildade e elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo, os ensinamentos do mundo, porque a Bíblia é Deus falando com o homem, ok? A nossa lição tem a nossa introdução e 3 tópicos. A Bíblia é a palavra de Deus, primeiro tópico. Segundo, a Bíblia anula o conselho do mundo. E concluindo primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Seguido, a Bíblia anula o conselho do mundo. E terceiro, a Bíblia nos torna humildes. A Bíblia nos dá o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa introdução pontua, né? Primeiramente, precisamos reconhecer que a Bíblia, a sua origem, é divina. Nós já falamos disso em lições anteriores. A Bíblia, sua origem é divina. A Bíblia é inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou através do seu Espírito Santo aqueles 40 autores que as escreveram em um período aí de 1.600 anos, em 3 continentes diferentes, de pessoas, autores que escreveram de vários níveis culturais, Então, a palavra de Deus é inspirada e ela nunca se contradiz. Uma parte complementa a outra. Então, a Bíblia, sua origem é divina. Seu autor é o único Deus verdadeiro. É Deus falando, se revelando através de Jesus Cristo para o homem. A mensagem transforma o nosso entendimento. A mensagem da palavra de Deus, quando aplicada em nosso coração, transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A Bíblia é Deus revelando a sua vontade para a sua criatura, para o homem. Veremos que a Bíblia é viva e eficaz. Transpassa o interior do ser humano de tal qual uma espada que anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver com humildade diante de Deus. Então a palavra de Deus, ela é um guia, ela é um norte, um caminho que orienta o cristão a sua maneira de viver, a sua maneira de lidar com os obstáculos, com as circunstâncias, as vicissitudes que a vida nos impõe. A palavra de Deus nos dá orientação para cada situação que passamos e nos mostra o caminho, nos mostra a vontade de Deus a seguirmos, né? Então, o primeiro tópico pontua: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus, a palavra viva e eficaz. Os israelitas, aqui tratando do povo ali judeu, não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Estamos falando aqui daqueles primeiros judeus que saíram do Egito. Recapitulando, relembrando, na verdade, saíram aquela multidão ali do povos do Egito, e quando chegaram ali em Cades Barneia, Deus mandou Josué enviar 12 homens para espiar, para observar, analisar ali a terra de Canaã antes de entrar, né? Para analisar a terra de Canaã. 12. E desde quando eles voltaram, depois de 40 dias, muitos questionaram, reclamaram, dizendo que na terra havia gigantes, que as cidades eram fortificadas, que se o povo fosse para entrar ali, os seus filhos virariam presas, suas mulheres virariam presas. Preferiram murmurar e quiseram voltar para o Egito, com exceção de Josué e Calebe. Esses dois
tentaram acalmar o povo, dizendo que não, se Deus tinha prometido, Deus daria, a ponto de o povo querer apedrejar Josué e Caleb. E por causa dessa revolta do povo, Deus se irou muito por causa dessa murmuração e disse que daquela geração que havia saído do Egito, apenas Josué e Caleb, acima de 20 anos, né, entraria em Canaã. Por quê? Porque não murmuraram. Então toda aquela geração ali que murmurou, que não acreditou na palavra de Deus, passaram 40 anos no deserto. Os 40 dias que os 12 espias passaram ali na terra de Canaã observando, Deus transformou esses 40 dias em 40 anos, até que aquela geração toda que havia saído do Egito acima de 20 anos para cima perecesse no deserto por causa da murmuração, não acreditar na palavra de Deus, né? Nós estamos falando que a palavra de Deus, a Bíblia, transforma a nossa maneira de viver. Então temos que crer naquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Então aquela geração toda, quase toda ali dos povos daquela geração, aquele povo que saiu do Egito, morreu no deserto por causa da murmuração. Então esse primeiro tópico que ele está falando, os israelitas que não entraram em Canaã porque negligenciaram a palavra de Deus. Estamos falando desse povo. Aqueles que nasceram no Egito ou no deserto, né, foram os filhos daquele que murmuraram, foram que entraram na terra prometida através da liderança de Josué. Moisés já havia falecido. Então os hebreus fez um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro, não murmurar daquilo que Deus falou, né? Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus cumpre o seu propósito para o qual foi determinado, pois o Deus da palavra é um Deus vivo, portanto ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito que não devemos errar, não devemos ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, porque tudo aquilo que o homem planta, não devemos, porque Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então, por causa da murmuração daquele povo israelita, não entrou na terra prometida. Não entrou na terra prometida. E Deus havia dito ao longo da história do povo de Israel, nós temos que pegar a Bíblia, porque a Bíblia vai falando da história do povo de Israel, nos dando exemplo do que não devemos fazer. Porque por causa da desobediência daquele povo, as duas nações, Reino do Norte, também conhecida como Israel, e Reino do Sul, conhecida como Judá também, foram levados cativos, porque não obedeceram a palavra de Deus, os ensinamentos, as exortações que Deus havia determinado. Então nós como igreja, como povo santo, devemos ter cuidado, porque depois mas eu não sabia, mas a palavra de Deus está nos dizendo. E nós temos a Bíblia Sagrada como espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Juntas e medula. Então ela vai aonde é necessário ir. A palavra de Deus cumpre o seu propósito. Ok? Então precisamos ter cuidado. A palavra de Deus vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Então, se a palavra é a palavra de Deus e o que escreveu foi Deus através do Espírito Santo daqueles autores, logo a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não erra, porque Deus não erra. A palavra de Deus não mente, porque Deus não mente. A palavra de Deus não é equivocada, porque Deus não se equivoca. Deus sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Glória a Deus. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus. A palavra de Deus jamais volta vazia e cumpre o seu propósito para o qual foi determinado. Isaías 55, 11. Deus diz, assim como a chuva desce do céu, molha a terra, rega a terra, para que dê seu mantimento, produza o fruto, cumpra o seu propósito para o qual foi determinado. Assim é a palavra de Deus. Ela vem e cumpre o propósito para o qual Deus a determinou. Ela não volta vazia. Isso serve para nós neste dia, né? Uma lição, um exemplo
que devemos nos nortearmos na palavra de Deus. A palavra de Deus é espada penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4:12. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Essa é a palavra de Deus. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há algo em mim, em outras palavras, vê se há algo dentro do meu coração que não te glorifica, que não te adora, e tira, porque a tua palavra vai aonde eu não posso ir. A tua palavra vai naquilo, no mais obscuro, no mais escondido dos meus pensamentos. Ela chega em todos os lugares. Sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Então, isto é a palavra de Deus. Ela esquadrinha, ela esmiuça o nosso ser, o nosso pensamento. E vai aonde ninguém vai. Porque nós somos filhos de Deus. Deus nos formou. Ele nos conhece por inteiro. Então, a palavra de Deus é um guia para nosso modo de viver. Não devemos negligenciá-lo. A palavra de Deus de maneira nenhuma. A palavra de Deus é apta para discernir. É apta para discernir os pensamentos, as intenções, os desejos, as vontades do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Nada está imune. Até os nossos pensamentos, os mais íntimos, e as nossas motivações mais espuras são desvendadas. Pecados escondidos são revelados. Hipocrisia e rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ficar escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele que temos, ao qual temos que tratar, ao qual temos que prestar contas. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Se nosso coração se render aos ensinos, às exortações na palavra de Deus, somos salvos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Esta é a palavra de Deus. Os israelitas endureceram seu coração no deserto. Por isso foram castigados por Deus. Porque Deus havia instruído, dizendo assim, assim, assim. Se fizerem desta maneira, vocês serão prósperos, serão abençoados, a terra dará sua chuva no tempo certo, a terra dará o seu fruto. Vocês não passarão na escassez, nem necessidade. Eu extirparei, tirarei as enfermidades do meio de vocês. Porém, se vocês deixarem de obedecer a minha palavra e seguirem após outros deuses, seguir os costumes dessas nações pagãs que eu estou tirando da terra de Canaã por causa do que eles fazem e colocando vocês, para vocês serem exemplo, para a partir de vocês outras nações vierem a me adorar, a me conhecer. Mas vocês fizeram igualmente e até pior do que eles faziam. Gálatas, novamente, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Então, se a palavra de Deus é um norte, é um manual que nos ensina como viver, não podemos fazer diferente, né? Não devemos nos portar de maneira contrária ao que diz a palavra de Deus. Tópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo, as armas da nossa milícia. O apóstolo Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Nossa luta não é de ordem carnal, é de ordem espiritual.
né? Não usamos os métodos humanos, nós como povo de Deus, não usamos os métodos humanos como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Não é assim. Nós somos povo santo. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, que é a verdade, a justiça, a retidão, andar com verdade, né? A verdade, o evangelho do Senhor, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A oração perseverante. Está lá em Efésios, as armas do cristão. Efésios 6, capítulo 6, versículo do 13 ao 18. Então as armas do cristão não podem ser deixadas de mão. A palavra de Deus é o nosso manual de guia, de prática, de fé, de conduta, de comportamento. Não pode fugir a isto. Não podemos fugir a isso. A destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo já está no maligno. 1 João 5,19. E o líder deste mal, dessa força maligna, é o diabo, Satanás. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Se opõe aos valores cristãos. Dissemina o ódio, o desrespeito, a vida, a corrupção, a imoralidade e tantos outros males. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Portanto, contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas, todas as artimanhas do adversário. A palavra de Deus anula o mal através da graça do Senhor Jesus Cristo. E o poder de Deus nos liberta, liberta a nossa alma da prisão, do poderio das trevas. Então, a Bíblia é o nosso manual. Não podemos esquecer, irmãos, nem negligenciar, nem deixar de meditar, em deixar de nos relacionarmos com o nosso Pai, o nosso Deus. Jamais devemos deixar de viver os ensinamentos que o Senhor deixou para nós. A Bíblia Sagrada nos ensina a destruir os falsos argumentos dessa vida secularizada, né? O poder de Deus, a palavra de Deus, destrói os conselhos, os raciocínios facciosos, mentirosos, falaciosos, mentirosos. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina como viver, como nos portar, né? Então, não podemos jamais negligenciar a palavra de Deus diante deste mundo tão corrompido, diante dessas ideologias tão anticristãs que tem hoje em nossa sociedade. A palavra de Deus não está ultrapassada, não está arcaica, não está vencida. Ela é atual mais do que o jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus se renova todos os dias. A palavra de Deus tem resposta e instrução para todo e tudo que precisamos. Por isso é necessário termos a palavra de Deus como nosso guia de vivência, de conduta, de fé. Não podemos negligenciar a palavra de Deus de maneira alguma. A destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez e se levanta contra tudo que é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus destrói toda a raiz do mal. Toda a raiz do mal a palavra de Deus destrói. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição à fé em Deus. Tudo que se opõe à fé em Deus, a rebeldia, o orgulho, as jactâncias, todas as vaidades do mundo. Aquilo que tenta nos afastar de Deus, a palavra de Deus nos orienta a ir na direção contrária àquilo que é contrário à palavra de Deus. Satanás é quem atua na mente das pessoas para manterem-se afastadas de Deus. Por isso que temos que nos submetermos à vontade de Deus, levarmos nossos pensamentos, nossas vontades cativas à vontade de Deus. Pela palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo
é subjugado aos ensinos do nosso Pai amado. A palavra de Deus é a instrução. Não podemos fugir disto. Novamente, estamos falando. O ensino, a palavra de Deus transforma a vida das pessoas quando aquilo que consta nela é colocado em prática na nossa vida. Transforma. Nós vemos hoje tantos casais destruídos, tantas vidas destruídas, até dentro das igrejas. Tantas pessoas destruídas, suas vidas destruídas, porque não medita na palavra de Deus, não deixa o Espírito Santo iluminar o seu entendimento para ensinar a maneira de viver. Precisamos ser humildes, precisamos deixar a arrogância de lado, a soberba de lado, porque quando Deus tira esse fôlego, não somos nada, viramos pó novamente. A pandemia veio nos mostrar isto, uma realidade, que não existe rico ou pobre, preto, branco, feio, bonito, gordo, magro. Quando a hora de prestar conta chega, todos descem à sepultura. Todos descem à sepultura. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Então precisamos deixar a arrogância, a soberba, a ignorância, a inveja de lado, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Isso não nos leva a lugar nenhum e a palavra de Deus nos ensina como vivermos. E para concluirmos essa nossa reflexão, esse nosso resumo aqui da nossa lição, o tópico 3 fala da humildade. A Bíblia nos torna humildes. O maior exemplo é o nosso Senhor Jesus, né? Deus aborrece a soberba, a arrogância. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria do mundo e rejeitam os preceitos divinos. Tiago exorta, sujeitai-vos a Deus. Sujeitemos-nos a Deus. E resistamos ao diabo, aquilo que ele coloca ao nosso meio para tentar nos dissuadir, para tentar nos atrair e nos afastar de Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao adversário, o diabo, e ele fugirá. Se ele não achar brecha, espaço, oportunidade, ele tem que retirar-se. Mas ele nunca deixa de investir. Por isso precisamos estarmos revestidos das armaduras de Deus, que consta lá em Efésios capítulo 6. Precisamos ter cuidado, né? Sujeitemos-nos a Deus. Tiago continua dizendo, humilhai-vos perante o Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o nosso Deus. Né? Perante o nosso Deus. As expressões sujeitar e humilhar-se quer dizer obedecer ao ensinamento, à vontade de Deus, o nosso Deus Pai eterno. Né? Precisamos nos submeter a Deus. Quando nos chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Tiago capítulo 4, versículo 8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, satânica, dos ensinamentos satânicos, das investidas satânicas, né? Então precisamos nos submeter à vontade de Deus. A bênção plena de Deus é concedida aos humildes, pois são transformados pela palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 21 ao 22. A bênção plena de Deus é concedida àqueles que vivem com humildade e retidão à palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 7. Ao contrário, ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, para nos resgatar, para nos salvar. Né? O maior exemplo o Senhor Jesus deu, quando ele lavou os pés dos apóstolos ali, na Páscoa, na Santa Ceia, antes de ser
e sim caminhar para o Calvário para morrer por mim e por você. O maior exemplo Jesus deu. Precisamos nos humilhar, nos submeter à vontade de Deus. Jesus fez isso até a morte. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus Jesus cumpriu. Jesus disse que devemos aplicar o ensinamento, o princípio da humildade. João 13, 15. E esse é o padrão de conduta para todo cristão. Né? Para todo cristão. Quem é verdadeiramente sábio obedece a palavra e imita os passos, os ensinamentos que Jesus deixou escrito em sua palavra. E a humildade é uma virtude do cristão, da vida cristã. Uma virtude da vida cristã. Jesus nos ensinou que para entrar no reino de Deus, nos céus, a pessoa tem que se portar com humildade. Mateus 18, 4. Somente a genuína conversão, aquela conversão verdadeira, é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Somente a transformação verdadeira provocada através da ação do Espírito Santo no ser humano pode trazer essa mudança. Né? O apóstolo Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno de vocação, com que foste chamado, e enfatiza a necessidade da prática da humildade. Efésios 4, 2. Ser humilde significa comportar-se com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas. Né? Ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humildes. Então, a palavra de Deus nos ensina como viver, porque ela é um guia para a nossa vida. Já falamos em lições anteriores que a palavra de Deus não erra, não se equivoca, porque Deus não erra, porque Deus não se equivoca. A palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é eficiente. Durante o seu processo, os seus ensinamentos, tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada aconteceu e acontecerá aquilo que ainda não aconteceu nas suas profecias. Ela é eficiente no seu processo e ela é eficaz porque ela cumpre o propósito para o qual Deus a determinou. E nós somos a geração eleita, nós somos o povo santo, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos o corpo de Cristo. Então, novamente, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para nos ensinar como andar, nos corrigir quando tomamos um caminho diferente, nos instruir, nos mostrar o caminho reto, porque ela é nosso guia de conduta, de fé, de prática, nosso manual de viver, de fazer a diferença, de ser luz no mundo. Aonde pisarmos os nossos pés, Deus em Jesus Cristo ser glorificado em nossa vida. Então esse é o nosso papel. E a palavra de Deus nos ensina como viver assim. Então, vamos colocar em prática, vamos exercitar o que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Amém? Este é o nosso resumo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo ilumine o teu coração e te dê graça, entendimento e vontade e desejo de estudar, de meditar
de praticar os ensinos que o Senhor Jesus nos deixou através da sua palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.